Olá, seja bem-vindo ao Porto Alegre em Debate. Uma das discussões que tem crescido na Justiça do Trabalho é sobre a pejotização, ou seja, quando uma empresa contrata um empregado como pessoa jurídica, mas obriga ele a cumprir com as exigências de um empregado contratado como CLT. Para falar sobre esse fenômeno e as diferentes interpretações sobre a legalidade dessa prática, bem como debater saídas para harmonizar as relações entre trabalhadores e empregadores, a gente recebe aqui no nosso estúdio Álvaro Klein, advogado trabalhista, e Henrique Rocha, professor de Direito do Trabalho da PUC Rio Grande do Sul. Bom, pessoal, obrigado por terem aceito o convite. Sejam bem-vindos à TV Câmara Porto Alegre. Começo com o professor Henrique. Professor, esse fenômeno da pejotização é algo que a gente não ouvia falar há alguns anos atrás, é um fenômeno recente. Gostaria que o senhor explicasse, eu aqui na abertura expliquei rapidamente, mas muitas pessoas nem sabem, nunca ouviram falar nisso. Explica pra gente o que seria a pejotização, professor. Olá, Gilberto. Olá, Dr. Álvaro. Quem nos escuta e ouve pela televisão. É uma satisfação estar aqui na TV Câmara e no Porto Alegre em Debate. Esse fenômeno, Gilberto, ele é o fenômeno em si, ele já tem algum tempo, tá? Ele é bastante antigo. O que acontece em termos de novidade é que, historicamente, tanto a pejotização e um pouquinho antes disso, de uma forma mais abrangente, o fenômeno mais amplo da terceirização, ele, na falta de uma lei específica, ele acabou sendo regulamentado por decisões dos nossos tribunais trabalhistas. E numa cronologia, assim, numa linha de tempo, desde a década meio e final de década de 80, 90, o Tribunal Superior do Trabalho veio, então, interpretando o assunto, o alcance, a possibilidade ou a impossibilidade, a legalidade de terceirização, até sedimentar uma posição, que seria uma posição institucional da Justiça do Trabalho, nós chamamos lá uma conhecida súmula, que é a súmula de número 331, teve um enunciado, um número anterior, mas se consolidou na súmula 331, que era sobre terceirização. Recentemente, aí o assunto ficou mais polêmico, ou novamente se tornou polêmico, então reacendeu essa polêmica, e em função de uma decisão, um reconhecimento, e o ano é 2018, pelo Supremo Tribunal Federal, de que a terceirização regulamentada ou interpretada pela Justiça do Trabalho com algumas restrições, não deveriam ter essas restrições, que a terceirização poderia ser implementada ampla e restritamente. E no bojo dessa nova interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, a pejotização, que é um fenômeno parecido, mas não é exatamente igual, porque o terceirizar significa contratar uma PJ, uma empresa, que me empresta ou me cede os empregados dela para trabalhar. A pejotização é quando eu contrato também uma empresa, mas que ao invés de colocar empregados seus para trabalhar, vem o próprio titular da empresa. É o caso das MEIs, das firmas individuais, algumas sociedades de serviços em que o prestador é mesmo a figura do sócio, o único ou de maior participação. E essa ideia da pejotização, então, ela acabou se inserindo dentro da nova interpretação do Supremo Tribunal Federal e, com isso, a pejotização se tornou uma forma de contratação afirmada pelo STF como uma forma de contratação lícita. Porque, afinal de contas, a decisão era sobre terceirização, como eu dizia. Mas ela disse, olha, trabalhar para uma empresa interposta é uma forma de trabalho que a ordem jurídica, que o direito no Brasil admite. E com essa decisão, o Supremo Tribunal Federal albergou, então, e validou a contratação tanto de terceiros quanto a contratação de PJ naquela figura do único sócio ou se confundindo com a pessoa física do prestador de serviço. Professor Álvaro, em relação a essa questão de, enfim, da empresa se confundir ali com o funcionário, na maior parte das vezes esse funcionário, enfim, essa pessoa que abriu um MEI, ali, uma microempresa, ela é obrigada a fazer as mesmas tarefas, tem as mesmas obrigações que uma pessoa que foi contratada ali com carteira assinada, enfim, tem que cumprir o horário determinado por esse contratante, tem a subordinação. Quais seriam, enfim, essas questões, esses pontos que as empresas estão exigindo que essas pessoas que são contratadas como pessoa jurídica, enfim, cumpram?
Quando se o professor Henrique, não, inicialmente meu olá a todos aí, agradecer o convite, Gilberto, prazer de estar mais uma vez na presença do Henrique, um dileto colega. Explanou muito bem o professor Henrique sobre como nasce e como se coloca. Quando nós partimos da terceirização para pejotização, nós estamos trazendo uma figura que alguns sociólogos e alguns pensadores do direito do trabalho, a partir de um viés sociológico, trouxeram de uma chamada coisificação do trabalhador. Porque tu tira a identidade física e passa a tratar de uma identidade jurídica na pejotização. Então, pelo termo pejotização, eu estou tendo uma relação de CNPJ com CNPJ. Logo, eu não tenho na legislação trabalhista, nessa decisão do próprio Tribunal Superior do Trabalho, STF, quando admite em tema de repercussão geral a terceirização da atividade fim da atividade meio, ele está tratando que uma pessoa jurídica contrata outra pessoa jurídica para colocar trabalhadores entre essa relação. Terceirização. Temos 3 pessoas, um contratante, um prestador, né, e o empregado do prestador, o trabalhador vinculado ao prestador que vai estar prestando o serviço. Quando eu trato de pejotização, eu estou tratando de uma relação de 2 CNPJs. E aí a dúvida, ela é muito pertinente que tu traz, Gilberto, porque o CNPJ tem direito a férias, Henrique? CNPJ tem direito a atestado médico? CNPJ tem direito a benefício previdenciário? A gente está observando, com o avanço da utilização do microempreendedor individual, algumas respostas a essas perguntas são sim. Tem direito a alguns benefícios previdenciários, tem direito a alguns afastamentos, mas de regra, férias, por exemplo, é uma dúvida que eu, quando sou consultado, não consigo responder com propriedade dizendo assim, não tem direito a férias, ou tem direito a férias, porque é uma ficção quase que impossível pensar que são 2 CNPJs trabalhando numa contratação. De falta característica humana. São 2 pessoas jurídicas. Então eu pejotizei uma relação de trabalho. Nós estamos agora diante de uma lacuna que os tribunais superiores nos entregam de fazer esse entendimento. E por isso, discussões como essa são muito importantes, para que a gente possa, daqui, alertar a sociedade do que nós estamos tratando. Em que ponto nós estamos, em que ponto dessa encruzilhada que nós estamos. Inclusive, professor, estava conversando com um colega porque no meio da comunicação está sendo muito comum essa questão da pejotização. E ele falou referente a uma vaga que ele viu que, no caso, enfim, a empresa exigia que abrisse uma pessoa jurídica, mas oferecia férias, fundo de garantia, e eu até questionei, mas como assim, então, ainda não existe um entendimento, enfim, pacífico quanto a isso, se é possível, se não é, ou talvez seja uma promessa, enfim, para atrair a pessoa para, enfim, aceitar aquela vaga, futuramente lá não cumprir. Então, não tem nada que obrigue a empresa a pagar esses direitos, caso ela contrate por meio de PJ. Gilberto, não tem nada que obriga, mas veja, quando eu digo que eu quero contratar, uma empresa diz que quero contratar uma PJ, eu quero que esse trabalhador se apresente vestido de CNPJ, não de CPF, né? E digo que vou garantir férias, fundo de garantia. Ele é obrigado a cumprir, então. Sim, mas não da forma tradicional. Uhum. Né? Porque sim, eu posso te dar férias e garantir na contratação que nesse período eu vou te fazer essa remuneração. Mas nós não temos uma legislação que obrigue a fazer isso. E a promessa do fundo de garantia, essa é uma promessa impossível. Porque o sistema que nós temos hoje do fundo de garantia, ele não admite uma contribuição para uma pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica contribuir para outra.
entregar um depósito em conta vinculada de fundo de garantia para outra pessoa jurídica. Então, isso não está no escopo das possibilidades de acordo com o que nós temos com o nosso modelo que funciona hoje. Né? Então, esse cuidado me parece esse detalhe é muito descuidado pelo STF quando ele diz assim, pode. E não pode a Justiça do Trabalho decidir diferente. Quando ele diz isso em tema de repercussão geral, ele está dizendo assim, e nós estamos vendo na prática isso acontecer, como o professor Henrique referiu, nas reclamações constitucionais. Está se discutindo no âmbito da Justiça do Trabalho, no primeiro grau, o juiz está olhando para uma questão posta, para fazer a verificação de que se há ou não há fraude nessa terceirização. E aí uma reclamação constitucional chega e diz assim, porque pode fazer, e impede que se fiscalize a fraude. Porque pode tudo, mas tem que seguir a regra. Se incidir em fraude, vai se transformar em vínculo de emprego normal. Né, regido por CLT e tal. Mas agora nós estamos diante de um engessamento da Justiça do Trabalho, pelo Tribunal, pelo STF, dizendo, não, é legal, nem discute, para de julgar esse processo. Só pode ser com decisão de legalidade, de possibilidade. Eu acho, Gilberto, que essa dúvida que tu colocou, ela é uma dúvida muito comum, é oportuna exatamente por isso. É o que nós, advogados trabalhistas, entre outros tantos temas, também discutimos diariamente na Justiça do Trabalho, mas ela é uma dúvida que ela surge legitimamente a partir do momento que há um conflito entre normas. Então, se eu separar em atribuições do Poder Judiciário, a Justiça do Trabalho ela tem um leque fechado para aplicação do direito do trabalho, nem poderia ser diferente. Essa é a missão que ela tem. Então, quando ela faz esse fechamento, esse foco, cumprindo a sua missão, ela deixa de lado toda e qualquer outra norma legal ou área do direito. Claro que há uma influência, mas não é esse o caminho, a missão e a dedicação da Justiça do Trabalho. Por outro lado, nós temos outras normas que não falam em pejotização, mas que são normas de direito empresarial, regras de direito societário, que vêm até do direito civil como origem, em que as pessoas podem ter um tipo de empresa e essas modulações empresariais foram evoluindo e nós temos a figura da firma individual, a sociedade de prestação de serviço individual, ou seja, é o CPF atuando, interagindo como PJ. E uma outra área do direito, que não é do direito do trabalho, lhe diz o seguinte, sim, você pode fazer isso. Essa sua estrutura empresarial, ela é legal, ela é recebida pelo nosso ordenamento jurídico. E do ponto de vista tributário, isso também tem um enquadramento legal. Então você pode ter uma empresa sozinho, ou uma limitada com alguém com muita participação e outro sócio com uma participação muito pequenininha, você pode recolher o seu imposto legalmente e está tudo aceito pela nossa ordem jurídica. Só que esse é um outro canal de discussão judicial, porque tem outras implicações que não são as trabalhistas. Então, a partir do momento que, de um lado, se por uma composição empresarial eu posso ter um CNPJ sendo o único sócio, para efeitos tributários eu tenho uma relação com o Estado que estou regular, recolhendo e incidindo minhas alíquotas tributárias, não pela pessoa física, e sim pelo faturamento da empresa, e aí eu abro um parênteses para chegar na tua questão, quando alguém é contratado como PJ, na pejotização, a única obrigação que o contratante tem, a princípio, é pagar o preço estabelecido no contrato. Ponto final. Não tem nenhuma outra obrigação. É preço. O que costumeiramente a gente enxerga? Ao contratar uma PJ, mas na verdade por trás disso o seu CPF, a sua pessoa física, né? O contratante ele oferece um valor que vai ser traduzido na forma de preço, que vai constar numa nota fiscal, mas que já abrange outras garantias, como o Álvaro bem colocava, eu não consigo pagar FGTS para uma pessoa jurídica. Mas, bem, meu amigo, se você ganha R$1.000, 8% é a título de FGTS, eu vou lhe pagar uma nota que corresponde à soma dessas duas parcelas. E está tudo embutido dentro da mesma nota fiscal. E de um lado é regular a tributação. A Receita Federal não coloca nenhuma objeção a que isso aconteça, bastando que ele cumpra a sua obrigação tributária. Mas, por outro lado, a Justiça do Trabalho analisa isso pelo ângulo trabalhista, e o ângulo trabalhista não está analisando a questão tributária, ele está analisando a nossa definição de relação de emprego, que diz, olha, a partir do momento que alguém trabalhar, entre outros elementos, principalmente de forma subordinada, obedecendo ordens,
e de uma forma pessoal, eu estou muito próximo da figura de um empregado. E é difícil estabelecer uma linha divisória quando você contrata um empregado e tem a subordinação, que é a ordem do empregador, faça isso, faça aquilo, faça agora, agora faça outra coisa, e de um contratante. Porque o contratante ele não dá ordens como empregador, mas também a pessoa não executa serviço como ele bem quiser. Tem um mínimo de ordem, de pedido, de designação do contratante. E aí essas figuras do trabalhador, eu não vou chegar no PJ, tá? Ele como inicialmente autônomo, começa a se aproximar do empregado na medida que o autônomo trabalha só ele, pessoalmente, e recebe ordens do seu contratante. Como contratar um autônomo era muito arriscado a qualquer empresa, e tem todo um regime, inclusive, de contribuições previdenciárias que não incidem sobre isso, também é uma contratação, eu não vou chamar de cargo, parece pejorativo, mas é uma contratação que tem um custo acessório e não dá garantia ao contratante. No meio desses dois caminhos, empregado com a carteira assinada e o autônomo que não tem direito a nada, surgiu a figura, então bem, para ter um pouco mais de segurança, contrata com uma pessoa jurídica. Abra a sua MEI e faça com que a MEI preste serviço no contrato. E enquanto a gente verifica que na prática quem presta o serviço não é a MEI, porque ela é uma figura jurídica, quem presta serviço é o sócio da MEI. Porque afinal de contas, se é MEI, um empresário individual, dificilmente ele terá empregados, e não tem empregados, né? Ele é ele mesmo, a empresa é ele mesmo. Então, essa discussão, essa dúvida, ela não é uma dúvida que simplesmente a sociedade tem, é uma dúvida que a divergência ou a falta de comunicação, o espaço deixado entre as legislações de áreas diferentes, deixaram para a sociedade. E a gente se debate até que ponto eu estou numa figura, até que ponto eu estou noutra. Quando as figuras não são tão distantes assim, às vezes elas são muito próximas. Em relação às vantagens e desvantagens, do ponto de vista pro trabalhador, para a pessoa, enfim, ela consegue aquela ocupação, consegue aquele emprego, mas teoricamente, fora isso, ele não tem nenhuma vantagem, professor Aldo. Nós passamos um tempo entendendo como sociedade o direito do trabalho como um direito protetivo e não fazíamos críticas disso. Porque entendíamos que precisava, naquela relação entre o empregador, o patrão, o dono da empresa, ou a empresa e o trabalhador, uma forma de trazer esse trabalhador à mesma estatura do seu patrão, para que pudesse, assim, discutir as bases da sua contratação, a partir de estabelecimento de patamares mínimos civilizatórios, ou seja, salário mínimo, né, insalubridade para aquela condição e situação de trabalho, né, licença maternidade, férias. Essas são as ditas proteções e patamares mínimos que então equiparavam os dois na relação na hora da contratação. E isso foi, durante muito tempo, muito tranquilo de se entender da nossa sociedade. A partir de uns anos, com a exacerbação do discurso político, das polarizações, nós começamos a demonizar como sociedade essa proteção. E essa proteção acabou sendo mitigada, acabou sendo destruída. E nós estamos aqui hoje discutindo a pejotização sob o aspecto de que ela traz de melhor ou pior para o trabalhador e para o empresário. E esquecemos que ela tem um reflexo nefasto para a sociedade. Porque quando nós trabalhamos em pejotização, por exemplo, por MEI, nós estamos ferindo de morte o nosso sistema de seguridade social. Porque o MEI tem uma contribuição que verte para a Previdência Social. Um trabalhador que ganha seus R$5.000 por mês, que é o teto do MEI hoje, 5 ou 7, né? Fechando 81 mil no ano, né? Esse trabalhador vai contribuir mensalmente com 40 e poucos reais, que vai verter diretamente para o caixa da Previdência. Né? Ignorando completamente o legislador, quando criou essa lei do MEI, de que nós temos um sistema de seguridade social que é lastreado na premissa da repartição simples e solidariedade geracional. O que quer dizer isso? O trabalhador de hoje contribui e o seu empregador também tem uma quota-parte de contribuição para a seguridade social, para a previdência social,
para pagar os benefícios dos aposentados e beneficiários do sistema de hoje. Então, a geração de hoje paga a geração que trabalhou no passado. Solidariedade geracional por repartição simples. Pega o que tem lá e reparte por cada um de acordo com aquilo que ele construiu na sua vida previdenciária. Esse sistema está fadado estamos fadados a começar daqui a pouquinho, a discutir o rombo da Previdência de novo. Porque são bilhões de reais anualmente que estão deixando de verter para o caixa da Previdência Social. Né? Eu pesquisei isso no meu mestrado, justamente o impacto da política pública do microempreendedor individual na política pública de seguridade social. É impressionante. E com o advento que nós tivemos aí, pandemia e outros eventos que oportunizaram que se buscasse alternativas para enfrentar aquela momento de dificuldade, os MEIs são 18 milhões de MEIs no Brasil hoje, não me falha a memória. Contra 2019, menos de 1 milhão. Então, isso é o que nós podemos fazer? Nós podemos ter, sim, estes momentos onde que a gente possa efetivamente trazer, sem grandes divagações ou sem partirmos para o certo e o errado, provocando essa discussão maniqueísta, tá? Demonstrar para a sociedade aonde o mato que nós estamos trilhando, o mato que nós estamos ceifando. É aqui, em cima de uma situação que vai nos gerar uma insegurança social muito grande, para fazer o quê? Para fazer uma forma segura de contratar só para usar o exemplo que o professor Henrique trouxe, de contratar aquele prestador de serviço autônomo que me dava uma insegurança jurídica. Então agora eu contrato ele e aí eu tenho um entendimento do tribunal do STF dizendo que, inclusive, isso pode ser dentro de uma empresa jornalística, o próprio jornalista, dentro de um banco, o próprio bancário, né? Dentro de uma empresa de engenharia, o engenheiro, ou seja, tudo isso sem contribuir para o sistema, né? E deixando essa pessoa desprotegida, sem condição de ter aquela igualdade que a legislação protetiva do trabalho estava dando. Em relação a como está essa situação aí no sistema de justiça, vocês comentaram referente ao entendimento do STF. As instâncias inferiores, enfim, primeiro grau, segundo grau, inclusive o TST, eles têm um entendimento diferente. Enfim, está tendo muita divergência quanto a esse entendimento. E em relação à aplicação, no caso, uma decisão do STF, ela deve ser respeitada, seguida pelas instâncias inferiores. Mas ainda está tendo uma resistência grande dos tribunais inferiores em aplicar esse entendimento, professor Henrique? Eu acho que sim, tá? A grosso modo eu diria que sim, e é uma resistência que não tem nenhum debate pessoal, assim, nisso, tá? Eu quero ser um pouco mais ingênuo nesse sentido, para dizer, olha, do ponto de vista técnico, o que aconteceu é que eu comentava antes, o tema da terceirização, ele é um tema que foi sumulado pelo TST, mais ou menos na década de 80, certo? Tínhamos enunciado 256 que diz, olha, não pode terceirizar. Daí evoluiu para a súmula 331, o número 331, e que diz, olha, a contratação do empregado por uma empresa interposta, que coloca os seus empregados lá, ele é ilegal. Depois nós nos demos conta que, na verdade, tinha uma espécie de contratação que era autorizada por lei, que é a do trabalhador temporário. Aquele que fica só num acréscimo de demanda, por exemplo, contratado para um período específico, como o Natal, no comércio, e como a Páscoa na indústria de chocolates, da alimentação, certo? Então, aí a súmula já abriu uma lacuna dizendo, olha, tirando o temporário, que esse sim tem previsão legal, contratar o empregado por empresa interposta também não é aceito. E aí depois nós evoluímos para dizer, olha, tem uma distinção que tem que ser feita. A terceirização passou a ser aceita, e vou pegar aqui os casos clássicos, de serviço de vigilância e conservação e asseio, limpeza, tá? Em que existiam leis regulamentando a possibilidade de que alguém criasse empresas para essa finalidade. Então o direito do trabalho se harmonizou com o empresarial e disse, bem, precisamos fazer uma divisão. Sempre que alguém que
quiser terceirizar uma atividade que é uma atividade chamada de meio, que não é só a principal atividade econômica, que é uma necessidade acessória da empresa, pode contratar por empregado terceirizado. Por exemplo, vigilância e limpeza, então, nos casos que eu te trouxe. Seguia o enunciado 331. Se for para contratar para uma atividade fim, a principal, para aquele real objetivo da empresa, essa contratação é ilegal. E há vínculo, afastando a empresa prestadora de serviço, se a atividade for meio, há vínculo direto entre o trabalhador e a empresa contratante e tomadora do serviço. E essa evolução que eu resumi aqui rápido, ela demorou e foi se consolidando por décadas. Então, já em 2000, já entrando em 2005, 2010, o Tribunal Superior do Trabalho ainda aperfeiçoava essa súmula com outras condições, a terceirização na administração pública, a responsabilidade subsidiária do contratante, quando a terceirização for lícita, pela dívida trabalhista que a empresa contratada tem com o empregado dela, mas colocado à disposição do contratante. Então, se porventura alguém que recebeu um trabalhador terceirizado assistir a empresa que ele contratou não pagar garantia dos trabalhadores, esse empregado demandava na Justiça do Trabalho, acionando o seu empregador e também a empresa tomadora, que poderia ser responsabilizada por isso. Então foi um conjunto de 20, 30 anos em que as três instâncias da Justiça do Trabalho, chegando na sua cúpula no Tribunal Superior do Trabalho, consolidaram esse entendimento. Certo? Bem, você não muda essa cultura e esse exercício de 30 anos do dia para a noite. O que aconteceu? Quando aí o Supremo Tribunal Federal já julgou o tema 725, que é o tema da terceirização, e consagrou e julgou, sedimentando uma tese jurídica dizendo que é legal, a Constituição não proíbe nenhum tipo de atividade, portanto está inserido no livre trabalho, no livre empreendimento, na livre iniciativa, ter uma empresa para qualquer objeto, para qualquer atividade. E, portanto, a divisão que a Justiça do Trabalho criou nessa súmula 331 entre atividade meio, passível de terceirização, e atividades fim, onde a fraude, ela não existe do ponto de vista constitucional. E isso foi, para usar uma expressão, isso foi um choque para a Justiça do Trabalho, porque há 30 anos ela repetia a mesma interpretação. Bem, tu tocaste no ponto que é fundamental. Antes de julgar a tese jurídica, tema 725, sobre terceirização ampla e restrita ou não, limitada à atividade meio como o texto tinha, o STF decidiu que esse tema seria julgado uma única vez e teria o que nós chamamos de repercussão geral, ou seja, as demais instâncias têm que se dobrar a esse entendimento. Quando a pejotização entrou dentro, perdão da redundância, no bojo dessa decisão que era sobre terceirização, porque afinal de contas, se eu posso constituir qualquer empresa para qualquer finalidade econômica, eu estou falando de terceirização e de pejotização. Esse assunto também desceu sobre a Justiça do Trabalho com essa obrigatoriedade. Então houve uma natural resistência, como tu colocava. E ela foi natural, porque de uma certa forma um trabalho de 30 anos estava sendo desconstruído, ou melhor, a minha prática eu tinha que fazer diferente. E toda mudança de rotina, ela nos causa uma certa resistência. Então essa foi a questão colocada. Embora, é verdade, o próprio Tribunal Superior do Trabalho esteja encarregado de julgar no que a gente chama de um incidente de demandas ou de recursos, agora que o TST julga repetitivos, algumas distinções. Porque, por exemplo, quando o STF julgou o tema e validou a pejotização e a terceirização, ainda não estava em vigor, já era posterior da reforma trabalhista, mas o processo tinha iniciado antes, então foi julgado com base na ausência de lei antes da reforma trabalhista. E a reforma trabalhista aperfeiçoou a lei do trabalho temporário, colocando lá alguns artigos sobre terceirização para dizer o seguinte, olha, qualquer atividade, seja ela fim, seja ela meio, ela é passível de terceirização. Então o STF decidiu com base na lei antiga, mas de acordo com a nova lei, por uma questão temporal nossa, de um delay de julgamento, vamos chamar assim. E aí, esse entendimento ele deve ser replicado nas instâncias, mas a Justiça do Trabalho, mais do que resistir, entendendo a repercussão geral, levantou um tema, e que é um tema extremamente interessante, ainda sujeito à definição. Nós precisamos criar um processo de distinção. Porque uma coisa é a contratação de uma pessoa jurídica regular, ok, já entendemos que o ordenamento jurídico não proíbe, a outra é o expediente fraudulento.
Por exemplo, por que eu contei toda essa história? Porque na reforma trabalhista, inserindo na lei, ou pela reforma trabalhista melhor, inserindo na lei de trabalho temporário o tema da terceirização, se criou alguns impeditivos. Por exemplo, uma espécie de quarentena, não são 40 dias, tá? Então uma carência, um período de afastamento, para que o empregado que trabalhava nessa condição para uma empresa pudesse sair, constituir a sua empresa e prestar serviço para ela. Ou para que ele pudesse voltar a trabalhar na mesma empresa, onde era empregado, agora na condição de terceirizado, na condição de empregado de uma outra empresa. Então, estabelecer um período de afastamento, em meses, para que não haja essa substituição automática. 18 meses. 18 meses. 1 ano e meio, vamos colocar em ano, para que... E indicando o seguinte, bem, se eu coloco esse ano e meio de descanso, de afastamento, significa dizer, o empregado transformado em PJ que volta a prestar serviços, esse não está de acordo com a lei. O empregado que sai da empresa, cumpre o seu período de carência, monta uma pessoa jurídica e vem a trabalhar para a mesma empresa, depois dos 18 meses, a lei diz que a contratação é válida. Mas o TST ainda pretende estabelecer, num julgamento de demandas repetitivas, ou de recursos repetitivos, como a gente chama agora, essas distinções. Bem, se o caso for esse, é válido ou não. Isso está ainda sob o crivo do Tribunal Superior do Trabalho, e aí não resistindo ao entendimento do STF, aplicando o entendimento do STF, porque afinal de contas você tem repercussão geral, mas diferenciando situações que não encaixam nesse conceito genérico da tese do STF. E, professor Álvaro, a tendência é que essa questão da pejotização, da terceirização, vire uma realidade. O senhor vislumbra alguma possibilidade, enfim, do Congresso, dos legisladores alterarem essa lei, enfim, talvez não com essa atual configuração aí do Congresso, mas futuramente, por uma demanda, por um anseio aí dos trabalhadores, ou a perspectiva é de que, enfim, torne-se uma realidade e todos aceitem? De fato, me parece, e aí acredito que concordância do Henrique e de todos as posições do direito do trabalho, dos operadores do direito do trabalho, de que nós estamos diante da necessidade de uma grande adequação da nossa legislação trabalhista e da legislação decorrente dela, por exemplo, da Seguridade Social, tá? Para esse novo modelo de sociedade que nós estamos vivendo, tá? Que está, em certo ponto, prestigiando mais o individual que o coletivo, tá? Que está prestigiando essas formas de contratação menos engessadas, vamos dizer assim, com possibilidade, como nós falávamos aqui na antessala do programa, sobre contratações intermitentes, né? Essa necessidade da sociedade, ela vai refletir no Congresso, seja esse Congresso, seja um outro, né? Obrigatoriamente vai refletir. Exemplo que eu trago, que me demonstra que isso é possível, Henrique, é essa lei recente federal, lei 10.500, 12.500, que proíbe o uso do aparelho celular e outros portáteis nas escolas. É uma lei aprovada no Congresso Nacional, Congresso, diga-se, Câmara dos Deputados e Senado, à unanimidade. Proposta por um deputado de um partido de direita, com todos os votos de todos os partidos de esquerda. Aprovado sem ressalvas pelo presidente da República e já em vigor nas escolas. Noticiando que nós temos um problema na sociedade brasileira, que é o uso excessivo de telas e os seus reflexos. Né? Então, quando eu vejo essa lei aprovada assim, eu vejo a legislação trabalhista também pode. Né? E aí um pouco de romantismo pode ser da minha parte, mas eu acredito que nós vamos chegar lá. Né? Agora, o que nós precisamos cuidar agora são dos atores. Os atores não podem ficar enfraquecidos. Nós temos hoje um movimento sindical muito enfraquecido, que precisa
que precisa ter novas formas de custeio, que precisa ter uma renovação, que precisa ter um cuidado maior, né? E eu falo do movimento sindical, tanto de trabalhadores quanto do movimento patronal, tá? Para que se reinventem e juntos provoquem o Congresso para se criar uma legislação ou se adequar a legislação a essa realidade que nós estamos vivendo. Só pena de nós termos uma falência do sistema de proteção social. Doutor Álvaro, o senhor tocou na questão dos trabalhadores intermitentes aí na sua resposta. Eu gostaria de aproveitar para a gente falar um pouquinho dessa modalidade. Muitas pessoas talvez já tenham ouvido esse termo, mas não sabem do que se trata. O senhor pode explicar rapidamente para a gente o que seria esse trabalhador intermitente? Ele, no caso, ele tem os mesmos direitos que um trabalhador efetivo, que, enfim, é de carteira assinada, mas ele tem algumas diferenças quanto à assiduidade no trabalho? O trabalho intermitente, ele tem os mesmos direitos do trabalhador normal, contratado CLT, aquele que trabalha 8 horas todos os dias da semana, né, de segunda a sexta. Porém, ele está com a sua remuneração e esses direitos vinculados à proporcionalidade do tempo que ele trabalhar. Né? E ele vai ser vinculado a uma empresa trabalhando por demanda. Né? Não é exatamente o mesmo modelo que nós falávamos agora há pouco, o professor Henrique trouxe do trabalhador temporário. Trabalhador temporário, nós temos lá o safrista, é um temporário. Né? Nós temos aquele vinculado ao como agora que está chegando aqui a indústria lá e o comércio de chocolates, né, por causa da Páscoa, né, lá do Natal. Ou seja, são sazonalidades específicas em que se contrata um trabalhador por 30, 60 ou até 90 dias, né, e ele vai ter todos os seus direitos limitados a esse tempo. Né. O intermitente não. O intermitente ele respeita a demanda, né. Um exemplo que o professor Henrique usou também aqui na antessala do programa, por exemplo, na prestação no trabalho lá de uma empresa de alimentos, né, de alimentação em eventos. Né? Então, vai ter lá uma cozinheira, 2 garçons, e aí uma demanda maior num final de semana vai chamar alguns intermitentes para suprir ali mais uma cozinheira, mais 5 garçons, um evento maior. Então isso é... Trabalho intermitente. Inclusive, só para situar o pessoal, antes da gente começar essa gravação, a gente estava debatendo sobre esse assunto dos intermitentes. Conversei com os professores. Gostaria agora de ver com o professor Henrique sobre aquela questão que eu comentei de um conhecido meu que ele foi contratado por uma empresa de departamento, enfim, na modalidade intermitente fixo. O que seria essa modalidade? Ele teria, enfim, a carteira assinada, mas ele estaria à disposição da empresa para ir trabalhar, para ir até lá no momento que a empresa precisasse, chamasse, ele teria que, inclusive o professor comentou que essa característica de enfim, ser obrigado a comparecer na empresa já descaracterizaria o contrato de intermitência, né, professor Henrique? O intermitente também é uma novidade inserida na nossa lei pela reforma trabalhista. Tá? É colocada na CLT como uma reforma trabalhista, nos pegou um pouco de surpresa, não estávamos acostumados ou não esperávamos essa situação, mas o intermitente é basicamente a figura de um trabalhador extra, o Dr. Álvaro colocou aqui antes nos exemplos que usou, e que para atender uma demanda que não é que é imprevisível, ela é imprevisível, mas ela não é uma demanda certa. Então, a noção de um intermitente fixo, o sobrenome fixo, ele, para mim, aí já é o professor falando, tá? Ele é um pouco contrário, antagônico ao trabalho intermitente. Porque intermitente é um sujeito que fica vinculado com contrato assinado com a empresa, com carteira de trabalho, com emprego reconhecido, carteira de trabalho assinada, por tempo indeterminado. Ele só é chamado ou acionado, ele fica em stand-by e é acionado quando a empresa precisa, por exemplo, que o Dr. Alves já colocou, certo? Qual é a grande característica dele? Como ele não tem um trabalho compromissado em horários, em quantidade, em dia, em módulos, em semanas, pode usar o módulo que quiser, ele tem automaticamente pela legislação a permissão para ter tantos empregos intermitentes quanto ele quiser. Bem, eu sei que qualquer empregado pode ter um segundo, terceiro emprego, mas para quem trabalha
44 horas por semana, é muito mais difícil ter um segundo emprego do que quem trabalhar 4 horas por dia. E o intermitente, que não tem nenhum trabalho, um horário dia garantido, quanto mais empregos na mesma condição de intermitência ele tiver, melhor. Porque ele é chamado num dia no empregador, no outro dia no outro, 2 dias no terceiro, no quinto dia ele já não tem mais ninguém. Na outra semana ele já ajeita a agenda dele conforme chamados de um outro empregador. E a própria lei, então, condicionou, dentro desse quadro, e entregou ao empregado intermitente a possibilidade dele rejeitar a convocação. Então o empregador tem que formalizar a convocação com dias de antecedência, 3 dias de antecedência, para que ele possa, olha, eu preciso de você, não é agora, certo? Não é um trabalho automático, está em stand-by, aciona e vem trabalhar. Eu vou precisar do seu trabalho na semana seguinte, certo? Você está disponível? Aceita? E o empregado intermitente tem que responder a esse chamado, podendo recusar esse chamado. E sem que essa recusa seja alguma insubordinação para efeitos de alguma punição disciplinar, e sem que essa recusa descaracterize subordinação e tire dele a condição de empregado. Então ele não é um autônomo porque ele diz, não, hoje eu não posso, ou amanhã eu não posso, no dia tal eu não posso. Ele, justamente por poder ter vários empregos, ele tem a condição de dizer, em tal data eu não aceito e não tem nenhuma punição. Ele só não vai receber o salário e as garantias correspondentes àquele dia porque não prestou serviços por opção própria, com ou sem algum motivo que lhe impedisse. E a dinâmica, só para ilustrar isso um pouco melhor, também é um pouco diferente, porque enquanto o empregado normal, ou corriqueiro, ele recebe algumas prestações concentradas num determinado período, o intermitente recebe isso automático. Porque vamos lá, eu brinco que é um pagamento em doses homeopáticas. Imagine você que você é chamado como intermitente para trabalhar agora num determinado mês, junho, e não sabe se vai ser contratado para trabalhar chamado em julho, agosto, setembro. Você pode passar um ano e ter sido chamado no primeiro semestre, no segundo semestre não, nesse emprego. Por isso que pode ter outros para atender a sua necessidade de sustento. Então, como eu não sei se ele vai estar trabalhando em novembro ou em dezembro, que é a época legalmente prevista para o pagamento, até em novembro a primeira parcela, em dezembro a segunda parcela do 13º, quando ele receber a remuneração do período de trabalho, ele já tem que receber aquela proporção do 13º. Então ele vai recebendo 13º, entre aspas, ou frações de 13º em doses homeopáticas, para que ele tenha, se ele trabalhasse todos os dias do ano, lá no final do ano, o valor correspondente a um 13º cheio. É um trabalho, uma situação de emprego diferente mesmo, por isso que tem um regramento próprio, específico, mas que faz com que, na tua pergunta, dentro desse regramento, o trabalhador possa recusar uma convocação, o que não é o caso do trabalhador ordinário. Né? Se eu estou comprometido a trabalhar 44 horas uma semana, o meu empregador me diz, olha só, não esqueça que amanhã você trabalha. Não, amanhã eu não posso vir. Isso é uma falta, isso é um incumprimento e é passível até de sanção. Sanção por justa causa. Se chegar num ponto de repetição, a falta rotineira ao serviço caracteriza, quando repetidamente acontecer, o que nós chamamos de desídia, tem tipificação legal e pode gerar justa causa. Claro, tem um processo anterior de advertência, de suspensões, mas numa larga escala ela pode gerar justa causa. Enquanto que o intermitente pode recusar várias vezes a convocação, que não tem nenhum tipo de punição, porque isso é uma autorização da lei. Exato. Pessoal, está terminando o tempo do nosso programa, mas agora vou abrir o espaço aí para as mensagens finais. Começa aqui com o professor Álvaro. Professor, tua mensagem final, redes sociais, se quiser deixar, fica à vontade. Olha, eu inicialmente agradecer o convite, enaltecer a iniciativa de discutir aqui na TV Câmara esses assuntos que levam um melhor e maior esclarecimento sobre questões muito atuais do nosso convívio social para a sociedade. E fico sempre à disposição, o meu contato pode ser pelo contato profissional do meu escritório, é alvaroclein@groseclein.adv.br. Perfeito. Muito obrigado, professor Henrique. Eu queria agradecer, Gilberto, a ti e a produção da TV Câmara pelo convite. É uma satisfação estar aqui do lado do meu querido Dr. Álvaro Klein. Nós somos, às vezes, oponentes, mas não adversários ou inimigos. E, na verdade, esses debates enriquecem muito.
Eu queria só com uma fala final, então, deixar a minha advocacia de lado, mas pegar um gancho que tu dissesse, que eu acho que ele, para mim, é fundamental. Tá? Eu costumo dizer isso em sala de aula, e é a vertente, a veia do professor, que pior do que ter uma legislação que não é a que a gente deseja, é não ter norma legal alguma, certo? Então, é o caso em que realmente buscar o ótimo e não fazer nada é melhor do que buscar o bom. Então, eu acho que sim, é a hora de que nós tenhamos uma decisão, um debate, uma decisão das nossas casas legislativas sobre o assunto, porque a insegurança é a pior situação possível, saber o que não vai acontecer. E traço aqui um rápido exemplo, a questão do motorista de aplicativo, em que oscilamos se ele é autônomo ou se ele é empregado, e já há bastante tempo se acena ou promete com uma legislação específica para ele. Então eu acho que é caso da sociedade realmente discutir se a contratação de PJ, se a pejotização, não é que é boa ou ruim. Ela tem as questões previdenciárias, mas ela de outra forma, talvez ela crie ocupação, onde não havia. E, portanto, nós precisamos escolher, saber o que a sociedade brasileira quer. Para isso, a bola está com o Congresso Nacional, para que realmente possa validar a posição ou criar alguma outra situação nova. Exatamente. Pessoal, obrigado pela participação. Bom, o Porto Alegre em Debate de hoje está chegando ao fim, mas você pode rever este e outros conteúdos produzidos pela TV Câmara no nosso canal no YouTube. E para acompanhar mais informações do Legislativo aqui da capital, é só acessar o site da Câmara Municipal de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua companhia e até semana que vem. Tchau!